Então, hoje, o segundo dia da semana, ele vai tratar do tema A Criança e o Capital, o Marketing Infantil. E para aprofundar esse tema, nós vamos contar com duas pessoas, né, na mesa, que seria a Grácia Lopes Lima, graduada em Letra e Pedagogia, mestrado em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP, tendo o título do doutorado Educação pelos Meios de Comunicação, Produção Coletiva de Comunicação na Perspectiva da Educomunicação. Atualmente é professora pela Faculdade de Sumaré e é fundadora do Instituto Gente de Educação e Cultura, onde desempenha a função de coordenação dos programas de educomunicação desde 1988 e do projeto Cala a Boca Já Morreu desde 1995. A outra pessoa que vai estar compondo a nossa mesa é a professora doutora Tereza Mari Pires de Castro Melo, graduada em licenciatura plena em português e inglês pela Faculdade de Filosofia de Ciências e Letras de Sorocaba. Mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências de Comunicação pela Universidade de São Paulo. Título de sua tese é Meio Ambiente em Rede, uma experiência de gestão da comunicação, integrando educação à distância e meio ambiente. Atualmente é docente do Departamento de Ciências Humanas e Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. A gente vai quebrar o protocolo acadêmico que o convidado sempre fala antes, né, Graça? Porque a gente combinou que a fala da Graça viria na sequência da minha, até porque nós ficamos esses dias todos enlouquecidas, nós duas, com a quantidade de material que a gente foi recolhendo, né? E hoje, por e-mail, a gente dizia da dificuldade de fechar essas falas. Então, eu vou falar primeiro, vou tentar fazer uma fala curta, para passar para a convidada depois. Acho que é preciso dizer que a Grácia participou da primeira Semana da Pedagogia, em 2009, né? Ela veio, então, como convidada, como está sendo hoje. Em outros momentos participou conosco, especialmente nas aulas de pesquisas e práticas pedagógicas 6, quando a gente trata do tema de comunicação. A Grácia participa conosco via Skype, comentando, enquanto autora, o próprio texto que a gente estuda na disciplina, né? Então, a Grácia está sempre conosco, por uma questão de parceria, porque acredita que é bom estar conosco aqui, sempre de uma maneira bastante generosa, porque pegou o busão em São Paulo, depois da aula de manhã, né, e veio para cá sem almoçar. Por isso que ela está magrinha assim hoje. Bom, eu vou resumir minha fala aqui, vou tentar não me atrapalhar, tá bom? Primeiro, claro que eu preciso dizer que eu não tenho nenhuma pretensão psicológica, pedagógica, antropológica, sociológica, histórica, de trazer a questão da criança aqui, né? Mas eu vou tentar levantar um pouquinho de que maneira aquilo que tem a ver com o capital e com a criança, e que se encontra de duas maneiras, tanto pelo trabalho infantil como pelo consumo infantil, e especialmente a partir da Revolução Industrial, como isso é traduzido no consumo.
Para isso, eu vou rapidinho falar sobre 2 conceitos de consumo. O primeiro deles é do Jean Baudrillard, um filósofo francês, a quem muitas pessoas julgam mal-humorado, e ele traz sempre uma visão muito dura a respeito do que seja a vida na contemporaneidade, especialmente o consumo. E ele diz resumidamente que nós não consumimos mais mercadorias, mas nós consumimos signos. Que a mercadoria é signo e o signo se torna mercadoria. E que eles se articulam num sistema de objetos e signos que não fazem mais sentido individualmente, mas no seu conjunto, na sua coleção, na sua superposição, no seu acúmulo. Ele fala uma coisa muito interessante, que é de que maneira nós vamos colecionando objetos que são apenas signos e que eles se representam no seu conjunto. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar, que é uma adaptação do exemplo que ele dá. A gente tem esse copo d'água aqui para servir água para a Graça. Pode até aproveitá-la. Então a gente pode servir água para a Graça neste copo d'água. A jarrinha, vocês estão vendo que bonitinha? Cubra a jarrinha, cubra. Isso, agora não. Estão vendo? Bonitinho, tem uma coisinha bonitinha em cima da jarrinha. Mas a Graça pode não tomar água neste copo de água, porque eu posso querer colocar embaixo do copo d'água um porta-copo, sabe como é? Bem bonito, de, sei lá, de inox. Mas não satisfeito com isso, eu posso colocar entre o porta-copo e o copo uma toalhinha de crochê bem bonitinha, né? Então fica o porta-copo, a toalhinha e o copo. Mas talvez isso ainda não me deixe satisfeito. Então eu vou trazer o copo que está em cima da toalhinha e do porta-copo em uma bandeja, para que a Graça tome água. Mas eu olho a bandeja e acho que a bandeja está nua. Então eu coloco na bandeja uma toalhinha. Aí em cima da toalhinha o porta-copo. Em cima do porta-copo, a toalhinha do porta-copo. E em cima da toalhinha do porta-copo, o copo. A água vai estar dentro do copo, né? É um pouco sobre isso e sobre esse tipo de signo que o Baudrillard pensa também, né? Um outro autor, que se chama Canclini, que é um autor, ele é venezuelano, Graça. Ele é sul-americano. Agora pode beber. Desculpa, a gente não tem um porta-copo. Ele vai dizer que a gente não é tão capturado pelas questões do consumo, primeiro porque ele faz questão de fazer uma diferença entre o que é consumo e o que é consumismo. E ele acredita que o consumo é um lugar político, onde as negociações, inclusive entre classes sociais, acontecem. Ele diz que o consumo é um lugar de pensar. É pelo consumo que as pessoas percebem até as diferenças, né? E que, portanto, a gente não está completamente capturado pelo consumo, já que o próprio consumo, e não consumismo, ele quer dizer isso de uma maneira bastante reforçada, nos obriga a pensar sobre as questões do mundo. É um pouco a partir desses conceitos, pensando o consumo como um lugar de pensar, um consumo que nos captura pelo signo, nos faz reféns desses signos sobre os quais nós não pensamos, que eu gostaria de trazer um pouquinho a questão do consumo infantil. E eu vou trazer começando, até porque é uma metáfora do que seja o mundo infantil, o Walt Disney para vocês, tá? Não o vídeo. Eu vou trazer o Walt Disney já pelo avesso. Esse aí é um livro
que foi publicado originalmente em 72, que se chama Paralelo 4 Donald. É preciso dizer um pouquinho sobre o contexto em que esse livro foi publicado. Ele foi publicado no Chile, portanto, você sabe que em 72 o Chile passava por uma experiência de um governo de esquerda, né, que já estava 2, 3 anos no poder, e que reunia uma série de pensadores também que acreditavam que é necessário ajudar na mudança ideológica e cultural, para que essa mudança ideológica e cultural faça possível outras mudanças, como por exemplo do sistema de produção, acontecerem também, né? Eles acreditavam que não adianta haver uma revolução que não tenha uma revolução cultural igualmente. Para pensar sobre produção de literatura infantil, já que é a literatura infantil que começa a nos ajudar a formar como signos enquanto crianças, né? Eles analisaram os 2 autores, um deles é belga e o outro, Matelar é belga e o Ariel é chileno. Eles analisaram a coleção do Pato Donald. Talvez para vocês agora o signo do Mickey ou do Pato Donald não tenha a mesma importância que tinha naquela época, mesmo porque o Disney agora tem muitos outros personagens. E eles analisam e chegam a algumas conclusões. A primeira delas é que havia propositadamente um subtexto nos quadrinhos que ensinava as crianças a mergulharem no mundo do capitalismo de várias maneiras. Por exemplo, sendo egoístas, acreditando que só um golpe de sorte pode mudar a vida das pessoas, acreditando que as relações que têm a ver com o dinheiro são mais importantes que as relações afetivas. Eles fazem uma crítica, inclusive, ao tipo de família que tem, tanto no Pato Donald quanto no Mickey, que não tem pai e mãe, né? As crianças são sempre sobrinhos. Tá lá, o Emily, o 15, Zezinho, né? Vocês lembram disso? Não tem a figura do pai e da mãe, tem um tio, que não se casa nunca também. Tem uma tia que não se casa nunca. Eles depreendem disso que há uma tentativa não de destruir a família, mas de tirar o sexo das histórias infantis, porque se não tem pai e mãe, não tem sexo, né? O tio, sei lá, ele faz sexo, mas ele não gera os sobrinhos por esse sexo. Ele geraria filhos, certo? Então, a figura do tio é uma figura sexuada. E eles fazem muitas críticas e publicam esse livro em 72. Esse livro eu estou citando porque ele foi considerado a primeira grande obra que faz esse tipo de crítica à literatura infantil. E é muito interessante ter surgido aqui na América Latina, porque nós vivíamos naqueles momentos um momento muito forte do que a gente chamava de leitura crítica dos meios. Até pela situação das muitas ditaduras que nós tínhamos aqui no Cone Sul, especialmente, havia muita gente pensando naquilo que era a leitura crítica dos meios ou a educação para os meios, né? Diferente da educação pelos meios que a Grácia defende, mesmo porque, do ponto de vista dela, com o qual eu concordo, a educação para os meios está dentro da educação pelos meios, né? Mas havia necessidade de se trabalhar desta maneira crítica e ideológica, todo signo é ideológico, é isso geral, com esse tipo de literatura, que era literatura de massa. Eu vou dizer os dados. Em 72, as histórias do Walt Disney em 72 eram veiculadas em mais de 5.000 jornais no mundo todo. Eram traduzidas em mais de 30 idiomas. E estavam sendo lidas em mais de 100 países, em 72. Isto justificava, do ponto de vista dos autores, esta leitura
que era uma leitura do imperialismo contra do imperialismo encontrado, né? E eles chamam até o livro de Manual de Descolonização. É um livro bem interessante de se ler. Ele reconhece o Matelar, 30 anos depois, que é panfletário e que é resultado daquele momento, mas ele não retira todas as descobertas que eles, a partir da pesquisa que eles fizeram, e diz que ainda hoje, por exemplo, a visão estadunidense do que sejam os outros países continua na lógica do colonizador. Não sei se vocês leem Pato Dono demais, as pessoas leem. A Graça está dizendo que vocês leem a Mônica. Leram a Mônica, mas não leram o Pato Dono. Nós vamos fazer esse trabalho sobre a Mônica. Bom, o interessante é que 15 dias depois do golpe militar, que levou o Pinochet ao poder, eles pegaram todos os livros que não tinham sido vendidos aí e jogaram no Pacífico. Eles jogaram todos os livros no Oceano Pacífico. Interessante também saber que o Walt Disney, a companhia, né? A Disney processou os autores pelo livro. E o argumento era que eles haviam usado alguns quadrinhos para fazer análise sem pedir autorização da Walt Disney. Portanto, é uma questão de propriedade intelectual, né? Eu trago isso só para vocês perceberem que existe uma corrente, quando a gente pensa em educação e meios, que fala sobre educação para os meios e que já produziu muito de leitura crítica de tudo que a indústria cultural já fez para crianças. A gente precisa conhecer, né, esses textos, esses pensadores, essas pessoas, e a gente precisa exercitar esse nosso olhar também para esta leitura crítica. Que tipo de signo o produto da indústria cultural que é dedicado às crianças produz? Sou eu que tenho que mudar, né? Vamos ver. Olha, isto é um mouse sem fio que diz que funciona. Diz que precisa ligar. O cabo disse que ligando funciona. Eu trouxe algumas capas do Pato Donald para vocês darem uma olhada nelas. Dá para ver direitinho? Né? Ver as relações do tal de Patinhas, que era milionária, que tinha a moedinha do mundo e tal. Este é o Zé Carioca, que foi uma criação deles para homenagear o Brasil. Houve um momento em que eles achavam que para se inserir nos outros países eles teriam que usar um pouco da cultura do outro país. E o personagem nosso era um malandro, né? Era um malandro que ali, por exemplo, enquanto as pessoas estão trabalhando, ele está achando que é de manhã cedo, né? Não está escrito em nenhum lugar que Zé Carioca é um malandro. E não precisa estar escrito, né? Ele o quê? A indumentária do malandro, todos os signos do malandro. Muito bem. Bom, queria lembrar vocês que o Walt Disney começou o seu primeiro desenho animado em 1928 e lá em 1972 ele já tinha aquele número expressivo de divulgação do mundo inteiro, né? E eu quero voltar a ele agora. E eu vou pular o filminho, porque senão não vai dar tempo. Vou pular esse filminho aqui. Se vocês quiserem ver, é bem interessante, viu? Ele acendia a Minnie, acendia mesmo. Não dá tempo. Não dá tempo, quase 7 minutos. Eu quero falar mais.
Não, quero falar mais, a gente põe no blog. Põe no blog. Põe no Moodle. Põe no Moodle. Vamos direto para as princesas, né? As princesas lindas do Disney. Há uma... Essas vocês conhecem, né, gente? Porque Patinhas não faz parte, mas as princesas vocês conhecem. Há uma classificação das princesas antes dos anos 90 e depois dos anos 90, né? As princesas antes dos anos 90 são as princesas clássicas. E as depois dos anos 90 já incorporam princesas, digamos, mais modernas, né? No entanto, quando você vai fazer... E a gente fez essa experiência uma vez na Sumaré. A gente fez, como é que chama? Mapa conceitual. Nós pegamos o filme da Branca de Neve, clássico da Branca de Neve, fizemos um mapa conceitual. E daí nós pegamos o Shrek e fizemos um mapa conceitual. E daí nós concluímos que é igual ao outro. O que está no fundo é igual. Parece que é diferente porque a linguagem também é outra, porque o príncipe é feio, porque a princesa faz uma opção para ficar feia, né? Porque é um ogro. Mas a história e os seus componentes são absolutamente iguais, até aquela ideia de roteiro, né? Essa é uma princesa de verdade, né? Quando é que foi o casamento deles? Ano passado, foi? Não, acho que foi ano retrasado, né? Então, essa ideia, esse símbolo da princesa não está lá só no Walt Disney, mas está na nossa vida. Eu aposto que muita gente aqui ficou lá na frente da televisão assistindo ao casamento da princesa, né? Não tem que esconder, não. E também, olha, eu achei interessante, o UOL nos brindou com várias coisas. A primeira era: saiba como será o casamento de Kate Williams. Você clicava lá, sabia tudo do casamento. Teste seus conhecimentos sobre o casal real. Você entrava, tinha um quiz para saber quanto você já havia assimilado da vida deste casal que estava, então, em evidência, para quem você torcia, e a gente continua torcendo até hoje, para que eles sejam felizes para sempre. Se bem que ser feliz para sempre parece uma praga, né? Mas a gente torce para que sejam felizes para sempre. Fizeram também uma fotonovela com a história dos noivos. Linda fotonovela, gente. Na linguagem de fotonovela, que é por si um signo do romantismo, né? Da cultura de massa do século passado. 10 minutos. Bom, aí a Disney tem muito mais outros personagens agora, para além do Mickey, né? Mas o Mickey continua vendendo as suas coisinhas lá no site. Você entra lá, tem de um tudo, gente. Tem de um tudo. Tem uma seção só para bebês. Você tem o chocalhinho, né? E eu fico pensando o quanto esses bebês devem exigir que as mães comprem esse chocalhinho. O quanto é importante para eles que eles tenham esse chocalhinho, né? Faz a gente pensar quem nasceu primeiro, se o ovo ou se a galinha, né? Ou como o Paulo Roberto perguntou outro dia numa disciplina nossa, a novela pauta as coisas da sociedade, ou é a sociedade que pauta a novela para falar daquelas coisas, né? E a gente falou, opa, como é que será que funciona isso? Quem participa desse processo de consumo, né? Quem tem as necessidades? Ó, gente, toda uma coleção, tá? Se quiserem entrar, é um pouco mais caro do que aqueles também, que também a marca Disney tem, mas vende assim na coisa da pirataria. Então, esses são originais. Talvez o seu bebê exija os originais, né? E não só os originais. Aí fiquei curiosa, fui olhar os números da Disney. Eu confesso que são números tão grandes que eu não entendi. Então,
por exemplo, o que está escrito ali na frente do 119, na primeira linha ali, valor de mercado por dia, é 119,96 bi. Não, sim, só me pergunto se é dólar ou se é real, né? Mas os números, se tiver algum economista que queira nos explicar depois, é muito, né? Você pode não ter ideia de quantos chocalhinhos dá para comprar com esse número, mas deve dar para comprar muito chocalhinho. Os números todos são muito grandes. Todos os números são grandes. Está lá no site deles, vocês podem ir localizar. Quando o Disney começou em 28, com aquele desenho do Mickey, claro que ele esperava fazer dinheiro com isso. Esperava mesmo. Mas ele não tinha ideia da proporção que esta empresa iria tomar. Para que isso acontecesse, foi necessário muito esforço de um marketing que é mais direto, sobre o qual a Graça vai falar também, e de um marketing de criação de sonhos, né, de signos, de vontades, de necessidades, de desejos, de incompletudes. Eu não estou demonizando o Disney, tá bom, gente? Eu estou dizendo que ele é uma metáfora disso tudo, mas assim como ele, existem outros, vocês fazem suas ligações. Aliás, eu não estou demonizando, mas eu achei nessa pesquisa vários sites literalmente demonizando o Disney. Tem vários sites religiosos que dizem que ele é um demônio. Verdade. Sabe aquela coisa de ouvir o disco da Xuxa ao contrário? É mais ou menos aquilo. São sites bem interessantes. Um deles diz assim que o Disney ultimamente está pregando a destruição da família, porque lá na Disneylândia teve uma passeada do orgulho gay. E que agora o Disney está acabando com a família que ele ajudou a construir. Tem lá coisas seríssimas. Chama opesquisadorreligioso.com. De verdade, gente. Pode ir lá. Bom, esses números não foram criados à toa em menos de um século. Não foram criados à toa. Porque os signos a gente constrói. E não é o Disney que constrói os signos sozinho. A gente ajuda nessa construção dos signos. A gente não pode achar que é refém de tudo, né? A gente não é refém nessa luta, né, Paulo? Outro dia a gente estava discutindo isso e começaram a aparecer palavras que eu fui anotando, que era guerra, luta, refém, armas. E daí nós pensamos, por que a gente está usando essas palavras para falar sobre essas coisas, né? E entendemos por quê. Vejam que bonitinhos, novos signos que nós estamos criando. O que tem em comum nessas famílias? Gatinhos, cachorrinhos, né? A gente vê em muitos carros esses adesivos. Cada vez mais os animaizinhos de estimação estão sendo incorporados à família. Olha, me entendam bem. Eu não acho que tem que ter violência contra animal, tá bom? Não gosto de judinho de beagle. Mas eu aprendi ontem uma palavra nova que chama especista. Vocês sabem essa palavra? Especista é um preconceito igual racista, sexista. Especista é aquele que acha que a espécie humana é mais importante que todos os outros animais. Por exemplo, pessoas que comem churrasco, né? E eu sou uma delas. Eu fico pensando, seria eu especista? Mas como eu aprendi ontem, eu não tive tempo de pensar direito, sabe? Mas eu estou inclinada a pensar que eu sou. Estou inclinada a pensar que eu sou. Não, de novo, sou contra judiaria com animal, desde pequeno. Nunca furei olho de passarinho, nunca cortei rabo da lagartixa, nem nada. Eu sou contra. Mas as coisas agora em dia, hoje em dia, vem acontecendo de uma maneira bem interessante, trazendo os animais para a família.
Por isso eles merecem cuidados. Cuidados que pessoas da família merecem. Eles são símbolos de uma nova família. Olha que belezinha, olha o Natal, gente. Né? No Natal, consumo em alta. Só para criança? Não, os bichinhos da família também. Vamos comprar nossos presentes. Olha, vai viajar. Tá pronto para viajar. Cachorro no meu tempo não usava mais nem aquela coisinha que usa agora quando faz muito frio. Mas é muito frio, cachorro era cachorro. E tinha nome simples, por exemplo, Tim, quando era menino, Lessie, quando era menina. Pronto, acabou. Rex, no máximo, certo, né? Agora tem nome, sobrenome, né? O nome, o infratorial. Ó, gente, maio é o mês das noivas. Se você tiver uma cadeirinha, case em maio essa cadeirinha. E essa revista traz modelinhos fantásticos. Vai ser feliz para sempre. Como as princesas. Como as pessoas que também se acham princesas. Os príncipes também querem ser felizes para sempre. O que isso movimenta? Primeiro, em 2013, a previsão de crescimento de 8,1%. Certo? O Brasil faturou 14,2 bilhões no ano passado em produtos para animais. E é o segundo país só atrás dos USA. Isso é porque alguém acordou um dia com uma ideia e falou: vou inventar uma indústria de coisas para animais, vou ficar rico? Não. As coisas vão se alimentando, né? Então, cada vez, me entendam, por favor, cada vez que eu coloco lá no Facebook, ai, que fofinho esse cachorrinho, ou cada vez que eu coloco a famosa série Absurdo, compartilhe, já viram essa série no Facebook? É assim, você acha uma coisa bem horrível, não sabe nem o que é, não tenta saber se é verdade nem nada, escreve absurdo, compartilhe. E as pessoas, absurdo, compartilhe. Coloca alguém, por exemplo, fugindo depois que atropelou um animal e o animal sofrendo à beira do asfalto. Quando a gente compartilha isso, mas não compartilha, por exemplo, o que foi o absurdo e o que é o sofrimento das pessoas que estão internadas nos manicômios, e eu falo isso que eu li hoje no Facebook do Marcos Garcia, que aquele lugar de onde resgataram os Beagles funcionava um manicômio. E ninguém invadiu aquele manicômio para tirar as pessoas que estavam numa situação terrível. E que nós vimos através de um programa da Rede Bandeirantes ano passado. Muita gente viu. E era absurdo compartilhar, ninguém vai bater lá naquela porta. Não estou dizendo que Beagles devem morrer. Eu estou dizendo que seres humanos não merecem morrer ser tratados daquele jeito. Que tipo de símbolos estão por trás disso? De que maneira nós alimentamos isso? No momento que a gente é produtor também, ou reprodutor de ideias, né? E como é que a criança participa desse processo? Essa é terrível, né? Essa, Graça. Essa é uma propaganda recente do Dia das Mães e que foi, depois de veiculada, tirada do ar. É uma propaganda de sapato. E a gente enxerga em todos os signos do que ela quer dizer, né? Se infância, o termo infância vem de aquele que não fala, eu vou deixar algumas perguntas aqui. E não é para a Graça responder, não, porque ela tem essa responsabilidade. Primeiro, a infância agora fala. Se ela fala, o que ela diz? Se ela não fala, quem está falando pela infância? Tá bom? Obrigada. Estive na primeira semana de pedagogia com muito orgulho e hoje estou aqui dizendo que é muito bom estar aqui de novo, principalmente na companhia de pessoas queridas como Geraldo, de pessoas queridas como a Tereza, de quem nós somos companheiros. Companheiros não só
por afinidade pessoal, de gargalhadas e outros detalhes do cotidiano, mas companheiros por afinidades ideológicas, por compromissos com a educação bastante parecidos. Então, agradeço o convite especial de vocês, que depois de uma conversa por Skype, disseram que valia a pena conversar de novo agora presencialmente. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu quero pautar a minha fala, já adianto que infelizmente eu não tenho o bom humor da Tereza, esse invejável bom humor irônico, ácido, toda a vida. Não conseguirei dar o mesmo tom, então que vocês me aguentem, porque ser assim irônico não é qualquer um. Invejável. Dá inveja. E se a gente tentar imitar, vai ficar ridículo. Eu começo recuperando um e-mail que eu recebi do Daniel. Daniel Cardoso Rodrigues, que mandou um e-mail me convidando para vir para cá. E ele diz lá o título desta mesa, que é Criança e o Capital, o Marketing Infantil, e coloca uma provocação. Pretendemos que seja discutido a relação da mídia com o processo de semi-formação de nossas crianças e a instigação para o consumo e quais as possibilidades de exercer um processo educativo que mude esse quadro. Então, eu vou me pautar por aí. Já que a cobrança é por aí, eu vou dizer o que eu penso a partir desses tópicos. Pegando lá a criança e o capital, nós vemos que capital é um termo que traduz um sistema, de um modo de viver, um modo de produzir, um modo de levar a vida individual e a vida coletiva. Então, este termo já é uma palavra bastante definidora. O que nós vamos falar aqui está dentro de um contexto, portanto, que tem essa palavra como chave. Fosse uma outra sociedade, não seria este o termo chave, não seria a tag mais importante. Dependendo do sistema, é o tipo de criança, é o tipo de relação que vai se ter com essa criança por todas as instituições dessa sociedade. O capital vai trazer para nós uma realidade nua e crua. Para que o capital se mantenha com a minha colaboração, a da Tereza e a de cada um de vocês, ele precisa de gente que entenda, que aceite algumas ideias. O capitalismo não vai vingar se ele não difundir por todos os meios, por todos os recursos possíveis, duas ideias principais. Uma, de que nós somos diferentes uns dos outros, de acordo com o que nós carregamos em nós ou carregamos conosco. Há um discurso, há uma ideia, há um conceito que deve ser absorvido desde a mais tenra infância, de que nós somos diferentes. Sou professora da pedagogia e ouço muitas vezes os futuros pedagogos dizendo: quando eu estiver na escola eu vou fazer a diferença. É mais ou menos por aí. Eu vou ser mais do que os outros, porque eu sou eu e eu faço a diferença. Então, há um discurso, que nós vamos tentar ver aqui um pouco mais pormenorizadamente, como é que se constrói esta fala, sendo que, por natureza, nós somos todos iguais. Por natureza, nós somos biologicamente constituídos da mesma forma. Biologicamente, nós nascemos, crescemos e morremos. Nós temos muito mais semelhanças do que dessemelhanças. Mas, neste sistema que nós mantemos, nós aprendemos que nós somos diferentes uns dos outros. A outra ideia principal é de que, para sermos diferentes uns dos outros, nós precisamos, desde pequenininho, alimentar a ideia de que a competição, a ideia de vitória, a ideia de vencer é uma ideia que tem que pautar nossas vidas desde que nós nascemos até que nós morramos. Vencer. Então, competição e individualismo são duas ideias, dois conceitos que o capital
O capitalismo tem por necessidade de fazer vingar, valendo-se, portanto, de várias instituições para que isso dê certo. E dá certo. Senão a história já seria outra e possivelmente o sistema também seria diferente desse que nós temos aí há tantos anos. Para que isso dê certo, o capitalismo se vale das instituições. Já vai longe a constatação de que somente a família educa. Havia um tempo em que a gente imaginava as crianças são a cara das famílias. As famílias educam. A família educa sim, mas um pedacinho da história. Já vai longe também a ideia de que a escola educa. Cabe a escola educar. Cabe a escola sim, mas é um pedacinho. Vai longe também o tempo em que se ignorava que, além da família e da escola, existe um tipo de escola paralela que não fecha nunca, que funciona diuturnamente, de segunda a segunda, que não fecha nem no dia que o calendário marca, que é o dia de fraternidade universal. As pessoas vão esperar o ano novo na esperança de ser um ano que a faça vencedora, que a faça realizadora de seus grandes sonhos. Não há um ano em que as festas com esses desejos não sejam acompanhadas de uma televisão ligada. A marcação da virada do 31 de dezembro para o dia 1º do ano, o dia da esperança, é marcado pela Rede Globo. 30 segundos, 29 segundos, e aí a gente comemora, e a gente brinda, porque esse tipo de escola paralela que não fecha nunca diz que é hora de celebrar. E aí a gente faz a festinha aqui, assistindo lá, dançando em casa ao som do show que está passando na Avenida Paulista para o Brasil inteiro, e depois, a cabo da Paulista, a gente vai ver o da Bahia, não sei de onde, não sei de onde. Nós diríamos então que, para passar a ideia de que nós somos diferentes uns dos outros e que nós somos nascidos para ser vencedores e, portanto, nós temos que competir, porque vencedores não são todos, nós temos então as instituições. Ocorre que a escola e a família não sabem a potência da formação das pessoas por conta da existência de um canal de televisão que não fecha nunca. Os cursos de pedagogia, ainda na maioria das vezes, não transformaram essa escola paralela em objeto de estudo, em objeto de pesquisa, do como elas funcionam bem e do quanto elas são muito mais competentes do que a própria família e a própria igreja e a própria escola. Eu me atrevo a dizer que a televisão, que ainda é a mais popular, já é a internet, mas ainda não é, ela está em processo de... A escola ignora que a televisão é uma professora extremamente sedutora, inteligente e competente. É através desta tela em que a maioria sonha um dia aparecer, nem que seja por 5 minutos, que vem formando tão bem a todos nós, em especial as crianças, as pessoas em idade de formação. Já falaremos mais delas, mas vamos olhar primeiro, como dizem os mais sábios, vamos olhar o nosso próprio rabo. Nesta sala, nenhum de nós, incluindo nós, doutoras formadas pela USP, que não tenhamos em nós algo que não tenha sido pautado pelo que nós vimos na TV. Cor do cabelo, modelinho cortado. Não é com o cabelo muito nesse exemplo, mas pelo menos a cor do cabelo. A gente olha, né, e fala, vai no cabeleireiro e fala, eu queria cortar igual o fulano. Nenhum de nós aqui, mesmo aqueles
aqueles que dizem que não assistem TV estão ilesos ao modelo de discurso e de comportamento que essa escola chamada TV dita para nós. Dizem alguns metidos: eu não vejo TV, não gosto, eu odeio TV. Mentira. Assim como existe o fumante passivo, eu não consegui fazer esse vídeo. Delícia. Delícia. Assim como existe o fumante passivo, mesmo que nós não queiramos, nós assistimos a TV. Porque a TV, ela não acontece só no horário da programação. Você sai e passa por uma banca de jornal, você vai ver revistas. A minha sogra compra uma, que é o Tititi, que custa R$1, que vai falar das novelas da TV. Os astros, incluindo os apresentadores de telejornal, são capas de revistas. Muitas mulheres e muitos homens se pautam no modo de se vestir igual a moça do tempo do Jornal Nacional. Aliás, a moça do Jornal Nacional, a moça do tempo lá, é uma das que mais recebe, a TV Globo recebe e-mails perguntando onde é que compra a roupa igualzinha dela. Ou seja, assistindo novela, programa de humor ou telejornal, dá na mesma. Nós vamos nos pautar pela imagem que vai traduzir o que é bonito, o que é elegante, o que é chique. Não fosse só pautar a aparência, nós podemos dizer, também o nosso modo de pensar é pautado pelo que a gente viu na televisão. Dificilmente entre nós, réis mortais, nós temos contato com economistas que aparecem na Rede Globo, por exemplo, ou na TV Cultura. Nós não conversamos com eles, nós não batemos papo, não tomamos uma cerveja com eles. E são eles que vão pautar o que eu digo sobre economia de forma rasa ou não. Não há escapatória. Ou eu vejo e me pauto ali das coisas superficiais que estão ligadas à aparência, ou o que eu penso sobre o mundo é pautado pelo que eu vi algum deles falar na TV, que vai sair depois na revista Cara, que vai sair nas revistas tais que eu vou, e agora nos sites que eu acesso. Por isso que a gente diz que é um tipo de escola paralela. Você não vai? Ora, nós podemos dizer então que são as ideias e ações que nós recebemos que formam as nossas crianças. Então, Daniel, quando você me diz lá a relação da mídia com o processo de semi-formação das crianças, eu diria, não é semi-formação, é formação completa. Valeria a pena a gente se dedicar mesmo aos desenhos infantis nas aulas de literatura infantil. Os desenhos que passam na TV Globinho, que passam na TV Cultura, são os grandes transmissores das ideias que a gente tem que ter. Modelo de família está lá. Você pega o Bob Esponja. Bob Esponja não é um desenho infantil. Como Shrek não é um filme infantil. Rei Leão não é um filme infantil. Ele só tem rótulo dele. Mas se você desmontar criticamente, se você fizer uma análise que é desmontar todo para ver as partes e daí entender o todo, você vai ver que todos esses desenhos, eles falam de coisas sérias. Eles falam de princípios religiosos, eles falam de princípios ideológicos, eles falam de comportamento, eles falam de como tem que ser a sociedade mantida. E eles reproduzem a competição o tempo todo. Pena que as nossas aulas de literatura sejam muito mais movidas para a gente ficar emocionada com as historinhas que a gente lê e não com a compreensão que essas historinhas nos permitem para a compreensão da sociedade que a gente vive. Essa televisão, portanto, quando é responsável pela formação direta das crianças, das pessoas em idade de formação, ela vai incitar as crianças ao que mais importa, o capital. O capital vai se manter enquanto nós tivermos consumidores. Se acabar
com o consumismo, que é diferente de consumo, acaba o sistema. Então é preciso que, pautados por essa ideia de que eu sou diferente de você e que, por ser diferente, eu sou mais que você, eu vou competir com você, pautado por isso, especialmente o discurso do marketing vai transformar o consumo em consumismo. Vai desvirtuar e fazer a gente se enganar entre dois termos muito importantes, que são desejo e necessidade. Diziam os antigos que, de verdade, eu preciso de 2 mudas de roupa. Enquanto eu estou com este vestido, o outro está lavando. Isso é necessidade. Só que para manter o consumo e eu parecer mais do que ela, eu não posso andar sempre com o mesmo vestido. Senão vai ficar pobre. E aí eu deixo de ser movida pela necessidade e eu vou ser movida pelo desejo. O discurso do marketing cria desejos. Se nós olharmos as nossas gavetas, se nós olharmos o nosso guarda-roupa, se nós olharmos quantos sapatos nós temos, nós vamos ver o quanto nós somos movidos muito mais por desejos do que por necessidade. O mesmo vale para as crianças. Aliás, revejam a versão resumida do Criança Alma do Negócio, em que, num determinado trecho, aparece uma cena de um menininho que vai ser entrevistado e atrás dele está o armário cheio de brinquedos que ele ganhou. Porque as famílias, por conta da correria, acabam, para se livrar da culpa por não estarem com as crianças, acabam dando presentes. Então as crianças têm muitos brinquedos, até as mais pobres. E aí aparece na cena o menininho na frente do armário e a repórter fala: de todos esses brinquedos, qual que você gosta? E aí ele pega um negocinho desse tamanho, uma das coisas mais baratinhas. Criticamente nós vamos ver, a criança está dando um recado. Ela não pediu televisão, ela não pediu brinquedo. O adulto lhe dá como forma de tapar os buracos das coisas que incomodam e que ela não sabe, que o adulto não sabe lidar. Ocorre que apontar o dedão e dizer: olha que tipo de mãe, olha que tipo de pai ela tem, por isso que ela é desse jeito, não resolve. Se a gente ficar nessa culpabilização, nós ficamos num discurso raso e moralista. O que existe é uma engrenagem muito bem montada para que isto funcione de uma forma perfeita. Se nós analisarmos a lista de material escolar que nós temos que comprar no começo do ano, nós vamos ver que as crianças não precisariam de todo aquele material. As famílias não precisariam fazer prestação para comprar aquele tanto de material escolar. Só que as famílias vão comprar, porque a escola pediu. Nós vemos este rápido exemplo que mostra que há o discurso da mídia e há o discurso na escola para fazer com que as crianças cresçam alimentadas pela ideia de que um lápis da Turma da Mônica ou da Moranguinho vai fazer com que essa criança seja mais importante do que aquela criança que tem uma caneta que nem marca atrás. Terceiro dia. Então nós vemos lá, o segundo tópico que o Daniel me provoca é como é que se dá a instigação para o consumo. Ora, a instigação é isso. As tecnologias vão aparecer extremamente sedutoras, maravilhosas, as tecnologias são maravilhosas, mas todas repetem o mesmo procedimento. Elas nascem caras e para poucos. Aí a Tereza usa isso aqui e eu não tenho dinheiro. Ela tem. Ela se acha porque ela tem isso aqui. Aí, como eu sou criada para não querer ser mais que ela, eu fico invejando. Eu invejo. Fico desejando aquilo lá.
Um dia eu ainda vou ter aquilo lá. E aí, quando o mercado percebe que tem um monte de desejantes suficientes, o mercado abre. E aquilo que era caro e para poucos, passa a ser para todos. Aí se cria uma outra tecnologia e repete esse mesmo modelo. Isso se deu quando surgiu a TV. A TV era assim, o rádio foi assim, o celular, lembra do tijolão? Todas as tecnologias nascem do mesmo jeito, criando desejos, com contribuição, portanto, principal de marqueteiros formados por universidades. Um dos cursos mais concorridos é o de marketing na USP, né, de publicidade, melhor dizendo, que vai formar gente especialista para ensinar isso muito bem. E eles não falham. Em 30 segundos, nós sabemos repetir marcas, nós sabemos propagandas de cor e salteado. Tomou Doril? Ninguém faz isso. São especialistas formados por uma escola tecnicista que não erram a mira, daí a expressão público-alvo. CP. Né? E aí, a terceira questão, rapidinho para terminar, o Daniel fala lá, quais são as possibilidades de exercer um processo educativo que mude-se quadro? Primeiro, milagre não existe. Mas tem luz no fim do túnel, sim. Ter uma mesa que abra a portinha para essa discussão acontecer é uma saída. Mas eu acho que uma das principais está na formação de professores. Comunicação tem que fazer parte do currículo. Sorocaba é um município que experimentou de 2000 a 2004, e a professora Andréia, que me deixou feliz de estar ali, é testemunha. Sorocaba foi o único município que eu conheço até agora que implantou rádio e vídeo em todas as escolas. Essa moça tem história para contar. Que era a necessidade de a escola entender que comunicação precisa ser objeto de estudo dos professores. E segundo, tem que ser canal de comunicação das crianças. Essas crianças que até recentemente só tem especialistas que fazem delas. Quando a gente traz para dentro da escola a possibilidade de criança fazer rádio e produzir vídeo, nós temos a possibilidade de as crianças se apossarem das tecnologias e passarem a construir o próprio discurso. E à medida em que veio o próprio discurso em forma de imagem ou em forma de som, reconhecerem aquilo que elas falam e poderem se colocar no papel de consumidor para autor das suas próprias palavras. Então vejo, Daniel, que uma das saídas fundamentais está na escola, na formação de professores e, para fechar, nas reuniões de pais. Reunião de pais geralmente é marcada no horário para ninguém ir e é um horário para falar das crianças e não sobre as crianças. Acho que reunião de pai tinha que ser um momento para falar sobre crianças, sobre educação, traduzir para os pais esses assuntos que, se eles soubessem, eles ficariam indignados. É isso que eu tinha a dizer. A Tereza está pedindo para eu lembrar aqui que os discursos eficientes na formação das crianças através da mídia, eles contam com especialistas que não se restringem só à publicidade. A Tereza me lembrou sabe dos Teletubbies? Teletubbies, sabe quantos anos demorou para se constituir como o primeiro programa de TV para criança de 0 a 2 anos? 10 anos de pesquisa antes de sair o primeiro programa. E os 10 anos de pesquisa seríssima incluía publicitários, psicólogos, pedagogos, para que não errassem a mira. E quando o Teletubbies surgiu, revolucionou o segmento dos programas infantis e vendeu como nunca os bonequinhos Teletubbies. Então, percebe que a gente falou de engrenagem e quando a gente entende engrenagem a gente sai da culpabilização? É isso que eu quero falar.
vai abrir para perguntas, no caso são 4, né, porque a gente está com o tempo reduzido, a gente vai ter ainda as oficinas, então quem quiser pode vir aqui à frente fazer pergunta para uma das duas ou para as duas. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar a Tereza e a professora pela excelente palestra. Acho que é mais um aprendizado. A minha pergunta é no sentido, eu sou o Wander, pedagogo, não estou atuando, mas pretendo ainda chegar lá. A minha pergunta é no sentido que nós lutamos para melhorar a educação através de uma política ajudando a chegar no poder, certo? Que é quem está lá hoje. E aí, esse debate parece que não está acontecendo lá, de fato, como a gente gostaria, nem sonhava. Por que eu falo isso? Porque essa semana eu assisti um debate lá onde justamente tentar, eles chamam de regulamentar a publicação para a criança. Eu acho que se for fazer de verdade, e aí o outro lado, que é os donos da propaganda, falam não, esses caras estão querendo censurar. Nunca fomos tão censurados nesse país como agora. E aí o outro lado respondeu. Então o debate vai acontecer, as pessoas já formaram um cartel para defender os seus votos, os seus interesses, e aí essa pessoa falou que ele vê tudo isso como censura. Então, o que eu penso? Eu acho que o outro lado, esse que nós estamos apostando ainda que vai mudar, tem que fazer enfrentamento de verdade. Se a professora acredita que isso é possível ainda. Olha, tem coisas que a gente imaginava que nunca ia acontecer. Sabe a história dos 20 centavos de aumento da produção? Imagine se a gente imaginava que ia haver mudança, e houve. Portanto, eu diria para você, eu sou bem otimista. E é possível sim. O que falta é informação. E aí eu estou lembrando, e eu quero ver se vamos na tela, tem um site, tem um site que merece que vocês, por favor, que é o Alana. Tem um site que vocês precisam entrar, como futuros professores, como pais, como tios. É preciso ver uma instituição, conhecer uma instituição chamada Alana, que traz lá não só informação mais detalhada, mais rigorosa aí, aqui, institutoalana.org.br. Traz informações, como traz possibilidade da gente se mobilizar para pressionar a aprovação de uma lei que está faltando relator, que é para diminuir a quantidade de publicidade na TV. Nós vimos lá no vídeo que foi exibido inicialmente que vários países da Europa proíbem, não existe propaganda direcionada à criança. No Brasil, quem regula a publicidade no Brasil é o CONAR, que é um conselho formado por publicitários. Isto só vai ser possível mudar se essa discussão passar por todos os trâmites burocráticos lá em Brasília. Para passar e chegar até a mão da nossa presidenta, é preciso que nós entendamos e que nós nos mobilizemos. Então, neste site aqui, existem, inclusive, lista que vocês podem passar para as pessoas para pressionar os deputados e os senadores. Então, é preciso a gente fazer no segmento da publicidade o que nós fizemos no transporte público, para que ele seja público. E no caso aqui, que ele seja proibido de fato. E isso não é censura. Isso é proteção às crianças.
Eu concordo que a gente tem feito pouco nesses anos neste país a respeito de regulação dos meios. Tem não só da publicidade, mas dos meios eletrônicos, especialmente, né, rádio e TV. Concordo com isso. Concordo com a Graça, que o conhecimento e a pressão nossa que podem possibilitar que a sociedade realmente se reúna em torno desse tema, se ele parecer importante à sociedade. Porque os donos da voz, eles vão sempre dizer que eles são censurados, mesmo que eles estejam sendo regulados, mesmo que seja a Constituição colocada em prática, né? Eu quero só lembrar, de novo, em algum momento a Graça e eu tocamos nisso de maneiras diferentes. Não é uma publicidade, não é um programa, não é uma revista em quadrinho, é o conjunto da obra, é o acúmulo, é a repetição, é isto para o que nós temos que estar atentos também e entender que é este conjunto que age e que mexe a engrenagem e que age junto às crianças, né? Eu digo crianças, mas a gente pode se incluir aí, não como criança, como ser humano. Mais alguma pergunta? Mais nenhuma, então? Bom, gostaria de agradecer, né, a presença da Teresa, a Graça. Eu quero pedir desculpas para a convidada, porque assim, se convida, ela pega o busão, não almoça, vem para cá, né? Aí você fala e deixa ela falar 10 minutos. Então, eu quero pedir desculpas pela minha falta de educação. É que eu me animei demais, vocês não têm ideia, não tem nem metade do que estava anotado aqui. Mas a Graça me entende, né, Graça? Desculpa aí, ó. Obrigada. Eu já estou acostumada com a falta de educação dela. E continuo sendo amiga cada vez mais, então, né? Eu só queria fechar e agradecendo de novo, retomando uma frasezinha que aparece naquele documentário inicial, que diz assim: se não tomarmos cuidado, será o fim da infância, será desconsiderado o futuro. E eu fecho com uma coisa que eu vivenciei. Eu valorizo muitas coisas que eu vivenciei. Eu sempre fui professora, até determinado tempo, achando que eu estava educando para o futuro. Em uma época, eu era diretora de uma escola infantil. E aí, na hora de despedir nas férias, a gente juntou todo o bando de crianças, sabe aquelas fotos bonitas? Então, as férias estão chegando, descansem bastante, até agosto. As férias passaram. Agosto chegou e a gente reuniu as crianças. Uma delas, com 5 anos, faleceu nas férias. Eu tive que levar essa chapuletada para entender o recado. Compromisso é agora. Ou a gente mergulha no aqui ou agora, ou o nosso discurso é falacioso. Criança, a gente só é em um determinado momento. 5 anos não se vive 2 vezes. Quando a gente fala de defesa, nós temos que defender o presente, que tem duplo sentido, que eu acho uma das palavras que mais me atrai. Presente, como aqui e agora, a coisa mais difícil é a gente mergulhar aqui e agora. E segundo, se a gente conseguir entender o recado de Gilberto Gil, que diz: o melhor lugar do mundo é aqui e agora, eu entendo que a vida é uma dádiva, é um presente para a gente aprender, que é o melhor presente do que tranqueira, por favor.